Eu acredito que essa última vitória do Braga, ela foi meio que um acidente de percurso ali. Foi mais uma falha do Benfica do que, de fato, um mérito do Braga. Muito bem, vamos lá. Jogo que a gente abre essa edição, quarta, 4h45, Benfica e Braga. Semifinal, a outra semifinal da Copa da Liga Portuguesa, né? A primeira foi Sport em Porto e agora buscando a segunda vaga na final. Temos esse jogo que é no estádio Dr. Magalhães Pessoa, tá? É o estádio lá do União Leiria, essa fase final aí da Copa da Liga sendo disputada aí em uma cidade, então campo neutro aí para esse duelo. Agora vamos para onde, Matheus? Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena, né? Que, diga-se de passagem, vai pintar na tela aí para você, apostador. Você pode baixar de forma gratuita, ó, o QR Code aqui pintando na tela, aponta a câmera do seu celular e aí baixa o nosso aplicativo do Game Arena para você poder se embasar com estatísticas e informações da melhor forma, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos últimos confrontos, Fábio, porque o curioso é que as equipes se enfrentaram, ó, há não muito tempo. Isso. Dia 4 de janeiro, já em 2025, Benfica e Braga se enfrentaram 2-1 para o Braga, lá no Estádio da Luz. Surpresa aí a favor da equipe de Braga. O Benfica que vem de 2 derrotas seguidas, hein? Precisando dar a volta por cima. Começou mal, né? No final do ano perdeu para o Sport, agora no primeiro jogo perdeu para o Braga. Claro, duas equipes ali difíceis, né? Os jogos difíceis, né? Mas contra o Braga tem que ter ganho em casa, em né? casa... É a chance de se vingar aí, né? Dar a volta por cima. Isso. Antes disso, o Benfica vinha muito bem até, tá? Teve uns empatezinhos, mas ao longo da temporada chegou ali até a assumir a liderança da competição. Esse recorte recente deu uma quedinha, mas ao longo da temporada o Benfica aí vencendo a maioria dos seus jogos, né? As derrotas ali, a gente puxa aí, ó. Tem uma derrota contra o Bayern de Munique, mas antes disso, a outra havia sido contra o Feyenoord também. E no Campeonato Português, o time vem basicamente sobrando, né? Quando pega ali adversários de um porte um pouco mais baixo, o Benfica tem vencido sem muita dificuldade. Muito bem. E o Braga? O Braga que vem de vitória, né? Contra o Benfica, justamente como já contra o falamos. Benfica. Mas antes ele perdeu, né? Ele perdeu para o Casa Pia. Então, meio complicado, né? Ele perdeu em casa e venceu os últimos jogos fora. E em casa ele não vence também, né? Tem isso. Se a gente pegar o recorde de 4 jogos, ele venceu os 2 fora, mas empatou e venceu. Empatou e perdeu os jogos como mandante, né? Contra a Famalicão. E qual foi o outro jogo? Casa Pia, né? O Casa Pia. Pois é, velho. Antes disso havia tomado 3-0 para Roma, aí empatou contra Estoril e Famalicão, né? Como você já trouxe. Enfim, eu acredito que essa vitória contra o Benfica foi algo um pouco mais fora da curva, podemos caracterizar assim, né? Existe uma discrepância entre Benfica e Braga. O Braga que sempre é aquela quarta força ali, né? Já vem consolidado no futebol português. É um time sempre perigoso, né? Assim, um time que está acostumado a enfrentar obviamente, né? Joga a mesma competição, várias competições se enfrentam. Mas é um time perigoso, né? Mas o Benfica é mais time, em tese. Sem dúvidas. Isso aí é um fato. Bom, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional, procurar o melhor mercado, né? A melhor dica aí para você. Favoritismo do Benfica, com a odd... E aí, interessante já? Cara, interessante? Eu diria que tá ali no mínimo do aceitável, tá? Porque não é um jogo, assim, tão fácil pro Benfica, que a gente já pegue sem nem pensar 2 vezes a vitória do Benfica. Mas a grande questão que me pega um pouco é o fato de ser jogo único, e aí, consequentemente, eu acredito que tende a gols, tá? Mas aí, infelizmente, a gente só tem um mais de 2,5 pagando 1,51, e aí a gente também tem um ambas marcam pagando 1,61, que eu tenho meu pezinho atrás. Como eu disse, eu acredito que essa última vitória do Braga, ela foi meio que um acidente de percurso ali, foi mais uma falha do Benfica do que, de fato, um mérito do Braga. Se a gente puxa um recorte aí recente do Braga, dos últimos 6 jogos, o time só tem 2 vitórias. Ele deu uma vacilada ali contra equipes de menor porte, contra Famalicão, contra Estoril, quando pegou uma Roma, que é uma equipe ali, vamos botar no mesmo parâmetro do Benfica, tomou um 3-0. Então eu diria que foi meio que um acidente de percurso ali da equipe do Benfica que acabou vacilando e perdeu em casa para o Braga. Então eu prefiro confiar, toda essa linha de raciocínio que eu estou trazendo é para dizer que eu prefiro confiar na vitória do Benfica, que eu sei que tem mais time do que o Braga, do que confiar que o Braga vai conseguir deixar seu golzinho. Então, por isso, eu acabo ficando aqui com a vitória do Benfica, mesmo a odd sendo um pouquinho mais baixa. Muito bem, então vamos aí apostar na nossa dica para Benfica e Braga, vitória aí dos encarnados, né, na semifinal da Copa da Liga Portuguesa contra o Braga.